Boa tarde, pessoal, beleza? Ontem eu acabei fazendo um videozinho para mostrar a tela do monitor das sondas, né? E acabei não postando para vocês aí. Eu vou só refazer ele aqui porque eu acabei apagando. Então aqui tem uma cultura do milho, por exemplo, 76 milímetros nos últimos 30 dias. Aí nós temos uma tela com a previsão climática, né? Aí vem aquelas informações que eu passei para vocês ontem. Então a gente tem, vou pegar um case aqui, ó. Então a gente tem probabilidade, volume provável, temperatura do dia e tal, e evap embaixo, ok? Essa evap é coletada em cima da coordenada georreferenciada da sonda, tá? E o pessoal tem um sistema que eles acessam e buscam essa informação. Aqui nós temos o ciclo do milho, depois eu vou dar um zoom para vocês. Mas só para resumir bem, que a gente instalou a sonda acho que uns 4, 5 dias pós-plantio, então a gente já estava, as primeiras horas ela estabiliza, né? Ela vai computando as umidades para estabilizar. E aí a gente vê que aqui em 10 ela já estava com uma atividade bem mais marcadinha, tá? De consumo e formação radicular. 20 e 30 sempre tem alguma oscilaçãozinha, não significa que era raiz, tá? Mas é uma movimentação porque o solo está mexido, né? A gente tem uma oscilação até ele fixar, né? E aí ele veio fixando bem. Aqui nesse momento a gente já entrou com lâminas mais efetivas, né? Até então estava lâminas a 100% para a gente acompanhar a germinação, por isso que ele oscila bem, né? Aqui a gente já entra com as lâminas normais de irrigação, tá? Período vegetativo aí. Aqui a gente começa a ver que 20 também começa a ter uma oscilação maior, ou seja, a gente já tem presença de raiz em 20 centímetros, certo? E aqui vocês vão ver que a atividade da planta até aqui ela vem forte, tá? Ela vem bem no vegetativo, vem formando, e ela mantém um nível de consumo alto nessa fase inicial. Aqui eu vejo que o 20 começou a ter oscilações, ou seja, o sistema radicular já veio acompanhando. Aqui nesse momento, em 30, as raízes já chegando, ó, começou também a ter uma oscilação maior, né, na atividade. E aí ela vem, aqui a gente está com um período vegetativo próximo aí de 40, 50 dias nesse momento. E aqui a gente vê que a planta começa a diminuir o consumo. Vejam que aqui, a cada nova irrigação, o volume veio partindo de um ponto mais alto, tá? Então ele vem, aqui ela já está pendoando, então a planta começa um período de desaceleração no final do pendoamento aí, certo? Aí aqui no final do período vegetativo, ela dá uma bagunçadinha no ciclo, ela praticamente corta o consumo de água por alguns dias. Vejam que quando a gente teve a planta fechou e começou o período final de vegetativo dela, ela vem diminuindo o consumo de água constantemente. Aqui ela começa a encher grão, ou seja, ela dá uma bagunçadinha aqui, ela fica uns dias sem consumir água. E agora ela está entrando no período de encher grão, tá? Então agora a planta vai começar a acelerar. Então ela estabilizou aqui, na última irrigação ela já estava demandando um pouco mais, e agora a gente nem fez a próxima e ela já está num nível de umidade mais baixo do que a lâmina anterior. Então vejam que todas as camadas começaram a trabalhar, vejam que aqui ela veio em todas as camadas aumentando a água, então 30, 40, 60 ganharam umidade, porque a fazenda veio na programação de irrigação dela. A gente aqui, vamos simplificar, a gente faz um pulmão, tá? Porque na próxima fase a gente não consegue suprir 100% com irrigação, então essa caixa é um pouco proposital, e a gente está tendo atividade aí, basicamente o milho, 90% da atividade dele está em 10, 20, 30. Tá? E 40, 50, alguma radicela que desceu tem um pouco de atividade, tá? Mas agora ela vai começar a atividade, eu vou filmar nos próximos dias para vocês acompanharem, ela começa a acelerar e a planta vai demandar água até o final do período de enchimento de grãos, tá? Quando ela começa a chegar no final do período de enchimento de grãos, ela começa a inativar as raízes. A gente vai ver a raiz de 40 estabiliza, praticamente não se movimenta. 50, 60 aqui, basicamente é o fluxo de água no solo, tá? Ela não chega a raiz até lá com atividade considerável.
e depois 30, estabiliza, para de consumir água, depois 20 e depois 10, tá? 10 ela mantém, quando chega nessa fase, ela mantém uma semana mais ou menos de atividade considerável, depois ela também diminui, tá? Nesse momento a gente pode até cortar a irrigação que ela finalizou o enchimento de grãos, ok? Eu vou até mostrar para vocês uma correlação que a gente faz bem também em relação à temperatura, tá? Eu uso esse sistema já faz pouco mais de um ano e a temperatura é onde eu fico mais de olho, é o que realmente me chama a atenção, tá? Aqui nós estamos vendo temperatura média de 25 graus no solo no início do ciclo, certo? Oscilando aí entre 23 e 30 até às vezes. Então ela vem oscilando. Quando ela fecha o solo, a temperatura baixa um pouco, tá? Pode ver que aqui coincide com aquele período que a planta começa a demandar menos água. Então a gente começa a ter um acúmulo maior de umidade no solo e vejam qual é a reação. Então quanto mais ela diminui a intensidade de atividade dela e a gente mantém a umidade do solo um pouco mais alto, a gente vai derrubando um pouco a temperatura, tá? E aí a gente chega aqui na casa dos 22 graus, que é uma temperatura que hoje eu prego como boa para a gente irrigar na região. Aqui a gente percebe claramente, quando a gente aprende a mexer com o sistema, que a temperatura é algo muito importante, tá? Então a temperatura do solo, hoje a gente irriga não só manejando a demanda da planta, mas também visando a estabilidade da temperatura do solo. E, por exemplo, eu hoje pego aqui na região entre 22 e 23 graus, é uma excelente temperatura para a gente estar irrigando, porque a gente vê uma efetividade da água no solo muito boa. Quando a gente dá, por exemplo, uma lâmina de 10 milímetros com o solo a 26 graus, a gente vê um acúmulo de água e um comportamento da água bem menor no solo. Se tiver de 28 para cima, então a efetividade da lâmina diminui muito. Tá? Então, além da gente manejar em cima do que a planta realmente está pedindo, e no caso do milho, a gente dá uma inflada na caixa no período final de pendoamento para a gente estar preparado para o enchimento de grão, onde ele vai demandar mais, a gente vê que a temperatura contribui muito para isso. E a temperatura se controla com a umidade do solo. Então aqui fechou, a planta veio demandando menos água, esse acúmulo a mais todo dia que sobrava na caixa, ela veio mantendo a temperatura do solo bem controlada. E aqui a gente chega nos pontos ideais, tá? Aquele período que eu falei para vocês que a planta cessa consumo, que é na fase final ali, antes de começar a encher grão, veja que ela vai acumulando água, ela para de beber e a gente tem um acúmulo maior de umidade no solo e isso joga a temperatura para baixo. E agora que eu falei para vocês que ele está tendendo a acelerar, veja que também ela começa a consumir mais água e a temperatura do solo automaticamente sobe um pouco, tá? E aqui a gente vai tentar manter a temperatura aí nos seus 22, 23 graus até o final. A questão do sombreamento favorece bastante controlar nessa etapa. Veja que de onde nós partimos a temperatura para cá, a gente baixou aí 3, 4 graus, fica excelente para trabalhar. Mas eu vou no final filmar o ciclo desse cultivo todo para vocês entenderem toda essa etapa do milho, como ele consome água diferente em cada período e a gente consegue traçar uma estratégia de acúmulos de água só, acúmulo de umidade só nesse período de transição. Tá? Vejam que lá em cima a gente teve comportamento de 50 e 60, que são as camadas escuras aqui, que perdem sempre umidade. A gente só deu ganho de umidade nelas nessa fasezinha que eu estou falando. Tá? Logo após a gente começa a consumir mais do que irriga e aí a gente estabiliza no ciclo até o final do enchimento de grãos. Então vejam que aqui eu falei para vocês, ó, ela já voltou a consumir, ela iniciou o enchimento de grãos, ela vai demandar mais água a cada dia, e aí que a gente consegue exatamente fornecendo isso. E no final, quando ele inativar as raízes, a gente consegue cortar a água dela assim que ela finalizar o ciclo de enchimento, que é bem antes do normal, porque normalmente aqui a gente vai irrigando até a planta começar a amarelar, tender a secar, que a gente vai cortar, mas na realidade a planta já parou de consumir antes, então a gente consegue tirar lá no final 2, 3 lâminas que a gente colocaria e ela se torna desnecessária. Beleza?